Uma vez eu estava viajando de carro. Já era noite, estava bastante escuro. Não dava para enxergar nada além do que os faróis iluminavam. Lembrei das vezes que eu tive que atravessar tempestade dirigindo, com a chuva forte e o vento sacudindo o carro, prejudicando totalmente minha visão. Mas eu continuei em frente. Eu sabia onde eu estava e aonde eu queria chegar. Eu precisava chegar lá. Eu queria chegar lá. Todos temos um momento em que está escuro demais para enxergar e o vento e a chuva fazem de tudo para te derrubar. Nesse momento, a fé vai fazer a diferença na sua vida. Você precisa da sua bússola, do seu mapa, da sua direção e do seu alvo. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é a bússola, a direção, o mapa e o alvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Teve um momento muito crucial na vida dos discípulos, um momento em que Jesus os enviou para uma tempestade, um momento de prova e de grande desafio. Essa mensagem é para todos nós que enfrentamos ventos contrários em nossas vidas, para aqueles momentos em que parece que Deus está distante e as tempestades são intensas. Mesmo nas tempestades mais ferozes, Ele nunca tira seus olhos de nós. Vamos explorar juntos essa história e tirar lições que vão transformar a nossa vida hoje. Jesus não só enviou seus discípulos para atravessar o mar, mas também prometeu encontrá-los do outro lado. Ele lhes deu sua palavra de que eles chegariam, e essa mesma promessa é para nós hoje. Vamos mergulhar nessa narrativa, entender o poder da palavra de Deus contra os ventos adversos e encontrar forças para continuar nossa jornada, sabendo que não estamos sozinhos. Que essa mensagem renove sua fé e traga esperança ao seu coração. Vamos ler o que as Escrituras dizem em Mateus 14, versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Agora vamos prestar bastante atenção nesse detalhe. Essa passagem é a que vem logo em seguida do milagre dos peixes e pães. Jesus estava ensinando o povo, tinha operado cura e milagres, inclusive da multiplicação. Enquanto ele estava se despedindo das pessoas, Jesus disse para os seus discípulos: "Peguem o barco e vão para o outro lado. Assim que eu terminar aqui, encontro com vocês lá." Ele lhes deu uma ordem, lhes deu um chamado, e deu a sua palavra de que eles chegariam. Ele prometeu que encontraria eles lá. Quantos de nós sabemos que ele nos deu a sua palavra de que conseguiremos? E então Paulo vem e esclarece isso em Romanos 8, 38 e 39. "Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Lembre-se, a fé não elimina a distração. A fé não impede que o inimigo vai tentar te distrair. A fé muda a sua atenção. A fé tira os seus olhos dos problemas e leva os seus olhos para Cristo. Então a Bíblia diz: "As ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele." Eles estavam sofrendo os impactos de uma tempestade. Deus é o Senhor do cosmos. Ele sabe todas as coisas. Nada é surpresa para ele. Então Jesus sabia que estava enviando-os para uma tempestade. Ele sabia que era um momento ruim para eles atravessarem. De fato, a Bíblia diz que ele subiu num monte para orar. O que significa que, quando ele os enviou ao lago, para enfrentar a tempestade, no barco, ele nunca tirou os olhos dos seus discípulos. Eu disse que ele nunca tirou os olhos dos seus discípulos. Isso é lindo. Você consegue perceber a grandiosidade disso? Ele não tirou os olhos dos seus discípulos. Ele não tirou os olhos de você. Às vezes sentimos que Deus simplesmente nos deixou em algum lugar. E depois, o que vai ser? O que acontece? Quando vai ser? E Ele te deu sua palavra. Mas você precisa ter fé.
Você precisa confiar na palavra de Deus. Ele deu a ele sua palavra. E disse que ele subiu ao monte sozinho para orar. Quando a noite chegou, ele estava lá sozinho, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra, sendo açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Nesse lugar, rugindo nas águas violentas, no meio da noite, está o vento. É feroz. É gelado. É perigoso. E é mortal. Nesse lugar, está o vento. As provações da vida, a situação financeira que você nunca planejou virar de cabeça para baixo. Nesse lugar está o vento. A depressão e o desespero. Nesse lugar está o vento. Os sentimentos que te dizem para amaldiçoar a Deus e desistir de qualquer esperança de chegar ao outro lado. Nesse lugar está o vento. Contra você. O vento. Agora preste atenção nisso. Isso é poderoso. Jesus não parou o vento. Ele não parou aquilo estava trabalhando contra eles. Jesus esperou até a 4ª vigília da noite. O momento mais escuro. Ele esperou até que eles tivessem remado 7, 8 quilômetros contra o vento. E então Jesus aparece. Não quando eles queriam. Ele aparece, mas não apenas para parar o vento. Isso é para mudar a vida de alguém hoje que está escutando essa mensagem. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele é por você, e Ele é mais forte do que qualquer coisa que esteja contra você. Você precisa louvá-lo como se o vento estivesse contra você. Você precisa louvá-lo como se a palavra de Deus fosse o alimento da sua alma. Você precisa louvá-lo em casa. Você precisa louvá-lo no trabalho. Você precisa louvá-lo no seu trajeto. Você precisa louvá-lo no mercado. Dê-lhe louvor se você sabe que sua palavra é verdadeira. Mostre que você carrega a palavra de Deus em seu coração. Eu carrego a palavra de Deus no meu coração. É assim que eu estou em pé. É isso que me move. É isso que me sustenta. Não porque o vento parou, não porque as ondas se acalmaram, não porque o clima melhorou, não porque a noite se foi e o dia amanheceu, mas porque a palavra veio. Quando a palavra veio e se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, no poderoso nome de Jesus Cristo. A presença de Deus está com você. O poder de Deus é por você. A palavra é implacável contra os ventos e tempestades da vida. Esses ventos, essas tempestades simbolizam a sua situação, o seu medo, a sua insegurança, a sua ansiedade, aquele momento onde você se sente isolado, perdido, atacado e sente que o barco vai virar a qualquer momento e as ondas vai reduzi-lo a tábuas. É o que você passou, contra o que Cristo fez por você. Quem vai vencer? O vento ou a palavra? Então, Pedro se levanta, olha além das ondas, além da tempestade, além dos ventos e vê a palavra, o verbo da vida, e diz: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Pedro não pediu uma confirmação, ele não queria um sinal. Ele quis um comando. Ele quis uma ordem de Jesus. Ele pede uma palavra. E Jesus lhe dá uma palavra. Jesus te dá um comando, uma palavra, uma promessa. Uma verdade que é na verdade um tesouro. Se você realmente aceitá-lo e colocá-lo bem no fundo do seu coração, essa palavra vai te libertar. As Escrituras nos ensinam: todas as coisas cooperam para o bem. Não é uma coisa ou outra. Não é um detalhe específico. É uma promessa sobre todas as coisas da sua vida, todos os momentos, todas as situações, todas as tempestades. Todas as coisas. Vai dar certo. Tudo vai cooperar para o bem acontecer. Tudo vai dar certo de acordo com o propósito de Deus. Os apóstolos tinham a palavra.
Mas o vento surgiu e as ondas se ergueram. O vento não parou porque a palavra apareceu. A ausência da tempestade não é a prova da presença do Senhor. E Pedro não era Jonas. Ele não estava na tempestade porque fez algo errado. Ele foi enviado para a tempestade. E ainda assim, aqui vem a palavra de Deus, aparecendo em um momento ruim, aparecendo entre os ventos, a tempestade e o vento forte, aparecendo durante o que parecia ser o pior momento daquela viagem. E quando ele caminha em direção a eles, é interessante, porque o primeiro impulso deles foi o medo. Então, muitas vezes, a prova de que Deus está na minha situação não é que eu não sinto nenhum medo. Eu vou provar isso para você no texto. Quando eles o viram pela primeira vez durante a 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o lago, conforme ele prometeu. Ele disse para cruzarem o lago que ele iria se encontrar com eles lá. A palavra viva está caminhando sobre as águas daquele lago, e quando os discípulos o viram caminhando sobre o lago, tiveram medo. Muitas vezes, quando vemos a palavra viva andando sobre as águas, quando vemos o milagre no meio da tempestade, quando vemos Cristo andando sobre as águas e nos chamando, sentimos medo. Sentimos muito medo. Pedro gritou no meio da tempestade: "Me chame e eu vou ao teu encontro sobre as águas." Isso é assustador. É deixar tudo para trás, é sair de dentro do barco. Mesmo balançando por causa das ondas, virando por causa do vento, quase sendo destruído por causa da tempestade, aquele barco representa o lugar de onde você veio, o que você era, a sua vida e tudo o que você conhece. Então Jesus diz: "Venha." Pedro saltou do barco e foi andando em direção a Cristo. Ele andou sobre as águas. Pedro também estava vivendo o milagre. Ele estava vivendo o milagre porque aceitou o chamado de Jesus. Jesus disse: "Venha", e ele foi. Você não vai viver os milagres de Jesus se você ficar no barco. O barco não aguenta mais a tempestade, não é um bom lugar para você. Jesus está dizendo para você: venha. Venha experimentar o meu milagre na sua vida. Venha viver as minhas promessas para a sua vida. Venha viver o que eu reservei para você. Venha, disse Jesus Cristo para Pedro no meio da tempestade. Pedro foi se encontrar com Cristo caminhando sobre as águas. O impossível estava acontecendo porque esse é o tamanho do poder de Deus. Deus faz o impossível na sua vida quando você aceita o seu chamado. A Bíblia diz que, em seguida, Pedro começou a sentir a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. A tempestade ainda estava lá. O vento ainda estava lá. Mas Jesus tinha dito: venha. E Pedro tirou a sua fé do chamado de Deus e prestou atenção no vento, na tempestade, no vento e começou a ser absorvido por isso. Não importa o quanto você já caminhou. Não tire os olhos de Deus. Não abandone o seu chamado para não afundar nos problemas, nas dívidas, na solidão, na ansiedade, no desemprego, nas brigas de onde Ele está te chamando. Mas o amor de Deus é maior que todas as coisas. Ele nos conhece e conhece as nossas limitações, nossos medos e nossas falhas, mas isso não diminui o tamanho do seu amor e do seu cuidado em nossas vidas. Pedro começou a gritar por socorro e Jesus estendeu a mão e tirou Pedro do fundo da água. Pedro aceitou o chamado. Pedro já estava vivendo o milagre, mas duvidou. E ainda assim Jesus foi ao seu resgate. Nunca pare de orar por aqueles que saíram da presença de Deus. Jesus está com a sua mão estendida para tirá-los da tempestade. Jesus está vindo, Jesus está chamando, Jesus está dizendo: venha. Aceite o chamado de Jesus e viva o milagre. Caminhe sobre as águas ao seu lado. Saia já desse barco e viva o propósito de Deus para a sua vida. Não vai ser fácil, a tempestade ainda estará lá, mas você deve manter os olhos no alvo e o alvo é Cristo. Paulo disse em Filipenses 4, versículos 13 e 14: Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Deixe esse barco do medo, da angústia, da tristeza, da escassez para trás e aceite o chamado de Jesus para a sua vida. Viva o milagre, dia após dia. E nenhuma tempestade, nenhum vento, nenhuma tempestade vai te derrubar, porque você é sustentado pelo chamado divino. Jesus disse: venha. E o que você vai fazer a partir de agora? Queridos irmãos e irmãs, quero convidar a todos para se unirem a mim em um momento de oração. Vamos juntos nos colocar na presença do Senhor, formando uma corrente forte de oração, abrindo nossos corações e mentes para receber sua graça e misericórdia. Neste momento de comunhão, vamos buscar a força que vem do alto, para enfrentar as tempestades da vida e reafirmar nossa confiança na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti neste momento com corações humildes e cheios de fé. Sabemos que Tu és o Deus que nunca nos abandona, mesmo nas tempestades mais ferozes. Assim como os discípulos enfrentaram o mar revolto, nós também enfrentamos desafios e adversidades em nossas vidas. Mas hoje, Senhor, reafirmamos nossa confiança em Tua palavra, pois sabemos que Tu estás conosco em cada passo do caminho. Pai amado, Te pedimos que fortaleças nossos corações e mentes. Que possamos lembrar que, embora os ventos estejam contra nós, a Tua palavra é mais poderosa. Declaramos que nenhuma altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nós Te louvamos porque sabemos que, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis, Tu tens um propósito maior para nós. Pedimos, Pai, que nos ajudes a manter nossos olhos fixos em Ti e não nas ondas que nos cercam. Que possamos ouvir a Tua voz clara e firme nos dizendo: não temas, eu estou contigo. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui hoje, enfrentando suas próprias tempestades. Que eles sintam a Tua presença consoladora, que escutem o Seu chamado e recebam a paz que excede todo entendimento, que vivam o Teu milagre, as Tuas bênçãos e o Teu propósito. Que a Tua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza e que possamos ver a Tua mão poderosa nos guiando através de cada desafio. E, Senhor, neste momento, clamamos pela restauração nas famílias. Quebra toda barreira, cura toda ferida e une novamente aqueles que estão separados. Que os que estão afastados de Ti possam sentir o Teu amor incondicional, a Tua mão poderosa no meio da tempestade, e retornem à Tua casa, encontrando abrigo e renovação. Que cada lar seja um reflexo do Teu amor e da Tua paz. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, crendo que Tu já estás operando maravilhas em nossas vidas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre esse momento onde os discípulos enfrentam a tempestade no mar, somos lembrados do poder e da fidelidade de Deus. Jesus sabia da tempestade que viria, mas Ele também sabia que seus discípulos chegariam ao outro lado, porque Ele lhes deu Sua palavra. Da mesma forma, Deus nos deu Sua palavra de que nunca nos deixará nem nos abandonará, independentemente das tempestades que enfrentamos. Quando Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus, ele nos lembra que nosso Deus é maior que qualquer adversidade. Seja a altura ou a profundidade, seja a morte ou a vida, seja o presente ou o futuro, nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. Isso nos dá a confiança de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está conosco, sustentando-nos com Sua poderosa mão. Nos momentos em que os ventos da vida são contra nós, lembremos-nos de que a presença de Deus é mais forte que qualquer tempestade. A fé não elimina as distrações, mas nos ajuda a focar no que realmente importa: a palavra de Deus. E essa palavra nos diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, meus queridos, enquanto enfrentamos nossas próprias tempestades, que possamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Que possamos confiar na sua promessa de que chegaremos ao outro lado, não porque as tempestades cessaram, mas porque Ele está conosco em meio a elas. Que esta mensagem fortaleça sua fé e renove sua esperança. Lembrem-se de que Deus nunca tira os olhos de nós e que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Vamos seguir adiante, confiando no Senhor e na sua palavra. Deus abençoe a todos. Se esta mensagem tocou seu coração, eu convido você a curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim, você estará sempre conectado e receberá a palavra de Deus diariamente, fortalecendo sua fé e caminhando mais próximo de Cristo Jesus. Em nosso canal, temos muitos outros vídeos abençoados que vão inspirar e edificar sua vida espiritual. Desde devocionais diários até mensagens poderosas sobre fé, esperança e amor, você encontrará conteúdos que te ajudarão a crescer na sua jornada com Deus. Não deixe de explorar nossos outros vídeos e compartilhar com amigos e familiares para que eles também possam ser abençoados pela palavra de Deus. Além dos nossos vídeos diários, quero compartilhar com vocês 2 oportunidades incríveis para aprofundar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Primeiro, apresento o curso Domine a Bíblia de capa a capa. Este curso é uma jornada completa pela palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Nele, você aprenderá a interpretar as Escrituras de forma mais profunda, compreendendo os contextos históricos e culturais e aplicando os ensinamentos bíblicos em sua vida diária. Em seguida, temos o curso Desvende as Questões Polêmicas da Bíblia. Neste curso, abordamos temas complexos e muitas vezes controversos, fornecendo uma visão clara e fundamentada para que você possa entender e explicar essas questões com confiança e sabedoria. Ambos os cursos são ferramentas valiosas para quem deseja crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Os links para se inscrever estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveite essa oportunidade para se equipar e fortalecer sua caminhada espiritual. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, enquanto concluímos este tempo precioso juntos, lembrem-se sempre de que em Jesus encontramos a força e o descanso que nossas almas tanto anseiam. Ele conhece nossas fraquezas e nos oferece sua graça para nos sustentar. Hoje, fomos inspirados a nos aproximarmos de Jesus, a sentar ao seu lado e beber da água viva que Ele nos oferece. Que essa mensagem permaneça em nossos corações e nos conduza a um lugar de renovação e esperança. Antes de nos despedirmos, quero deixar um convite especial. Amanhã teremos um novo vídeo que continuará a nos guiar nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Não percam! Vamos explorar juntos novas formas de nos conectar com Deus e encontrar inspiração em Sua palavra. Que a paz de Deus esteja com vocês, que suas forças sejam renovadas e que vocês sintam a presença do Senhor em cada momento de suas vidas. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.